Olá pessoal, bem-vindo ao Hospitais Mortais. Bom, gente, eu sou a Priscila aqui, faço esse canal, sou jornalista há um tempo, uns 23 anos, e faço esse canal para falar um pouquinho, contar um pouquinho das minhas experiências não tão boas com hospitais e médicos. E ainda criei esse canal depois que meu pai teve mais de 8 infecções hospitalares, mais 7 Covid, num hospital tradicional de São Paulo, que está me perseguindo. Ele está tentando me calar, não quer que eu conte as coisas que aconteceram lá. Eu vivi muitas coisas no hospital Oswaldo Cruz, Unidade Vergueiro, tá? Assim, foram 3 meses extremamente exaustivos, extremamente massacrantes, e verdadeiras torturas, tá? Nem sei como o meu emocional conseguiu sobreviver, tá? Porque além de eu ver meu pai sendo degradado dia a dia, né? Nenhum tratamento dava certo, pelo contrário, os tratamentos iam piorando ele, né? Ele entrou falando, respirando, me reconhecendo, depois ele não fazia mais nada disso. Foi entubado 2 vezes, fez traqueostomia nele. A traqueostomia é tipo uma mutilação, tá? Ele não conseguia respirar sozinho mais por causa das infecções hospitalares que ele foi tendo. Porque a infecção hospitalar, ela afeta o pulmão, né? A parte respiratória. Então, ele, na verdade, foi ficando muito pior, porque ele entrou lá e teve um monte de infecções hospitalares, tá? É isso. Isso foi piorando ele. E foi muito exaustivo, tá? Eu não sei nem explicar pra vocês o quanto foi exaustivo, tá? Eu cheguei a dormir, eu dormi mais de 20 noites na UTI com meu pai. Eu tinha medo de deixar meu pai no hospital sozinho, tá? Eu tinha medo de deixar meu pai, eu não confiava, nunca confiei no hospital e nem nos profissionais. Entrei em conflito com os profissionais, porque eles não respeitavam a família. Eu pedia para não falar coisas ruins perto do meu pai, eles não respeitavam. Pedia para falarem da situação do meu pai, de saúde do meu pai fora do quarto, porque eu não queria que meu pai fosse afetado, né? Porque a pessoa quando ela está doente, ela ouve, tá? Meu pai estava ouvindo, tudo que estava sendo falado ele estava ouvindo. E eu percebia que quando eles entravam, os médicos, contrariando o que eu pedi para a família, para eles não falarem coisas negativas perto do meu pai, eles estavam passando por cima, né, da vontade da família, tá? Eu percebia que quando eles falavam coisas negativas, meu pai ficava pior, tá? Então, eu fiz de tudo para proteger meu pai, tá? De tudo, mas acho muito difícil. Quando eu não estava lá, provavelmente eles falavam coisas ruins, negativas, né? Contrariavam a família. Por isso que eu critico, tá? A medicina, os médicos, né? O pessoal da saúde, porque eles não respeitam o familiar, tá? Eles desrespeitavam a família. Eu comecei a reclamar na ouvidoria sobre isso. Principalmente, meu pai piorando, infecção hospitalar, e a falta de clareza dos médicos, tá? Eles só ficavam falando achismos, coisas negativas, e não falavam objetivamente do boletim, tá? Muitas vezes falavam de coisas que não era especialidade deles, tá? E você percebia que não eram confiáveis as informações que eles passavam. Então a gente teve que lidar com tudo isso, além de ter que lidar com o pai cada vez piorando, né? Com o hospital que eu discordava de tudo, absolutamente de tudo. Eu fui para lá pensando que era uma coisa e era outra, né? Fui me vender uma imagem, uma ideia de um hospital bom. E quando eu entrei lá e fiquei presa lá por causa das infecções dele, eu fui percebendo que era o contrário, né? O hospital era ruim, muito ruim. Assim, pior, praticamente um dos piores em que eu estive, tá? Isso é extremamente angustiante, é uma tortura, né? Um filho não conseguir. Cada vez que eles vinham falar comigo, sinceramente, era só notícia ruim, tá? Porque você pensa que quando você leva um pai num hospital, eles vão melhorar ele, né? Dar tratamentos efetivos. Mas não, foi ao contrário, ele foi piorando, tá? Ele foi piorando. Em casa ele estaria salvo, estaria muito melhor do que no hospital. Nesse hospital, tá? Que tá me perseguindo. Então, eu realmente foi ficando muito difícil para mim nesse hospital. Muito difícil, um clima muito tenso entre eu e a equipe.
Eu fui questionando todos os tratamentos, porque se você vê teu pai piorando, sendo entubado 2 vezes, meu pai foi várias vezes, saiu e entrou na UTI, para vocês terem uma ideia de como era ruim o tratamento deles, né? Meu pai ia e saía, saía e entrava da UTI, tá? O que demonstra que os tratamentos não eram bons e não davam certo, né? E cada vez que ele saía da UTI, ele saía pior, tá? Então, assim, a gente tinha muito medo dele ir pra UTI, tá? A gente tinha muito medo, porque ele voltava muito pior, né? E eu tinha muito medo de deixá-lo lá. Eu dormi muitas noites, tá? Na UTI com ele, mais de 20 noites, o que é extremamente exaustivo. Pro teu emocional, isso detona você, porque eu ficava em claro, eu tinha medo, né? Eu ficava olhando aquela maquininha, né, que apontava os pontos vitais dele. Eu ficava a noite inteira olhando aquilo, tá? Vocês imaginem mais de 30 noites assim, né? Você desesperada pro teu pai, né, melhorar. E você olhando pra maquininha sem conseguir dormir. Eu fiquei assim. Exatamente assim, tá? Eu fiquei muitas noites em claro, velando, olhando meu pai o tempo todo, acompanhando a maquininha. E assim, isso te detona o emocional, tá? Eu fiquei com o meu emocional detonado. E além de ver, né? Você vai vendo teu pai piorando, né? Teu pai não melhora nunca. Você vai questionando os tratamentos, a postura dos médicos era ruim. Na UTI, eu dormi na UTI. Eu vi verdadeiros absurdos na UTI desse hospital, tá? Vi porque eu dormi lá, né? Então eu vi verdadeiros absurdos, porta aberta, pessoas abaixando máscara, comendo dentro da UTI. Então, assim, eu vi absurdos que eu denunciei para a ouvidoria e nada foi feito, continuou do mesmo jeito. Então, assim, você vai entendendo que realmente é um hospital ruim, tá? É um hospital muito ruim. Eu denunciei esse hospital pro Procon, tá? Tô denunciando para vários lugares esse hospital, porque eu acho que esse hospital tinha que ser multado, porque ele fez isso com meu pai, fez com outras pessoas, né? E eles, inclusive, mandaram o psicólogo para falar com a gente. Não, Deus me livre, eu não quero nada desse hospital. Nem pensar em capelã, mandaram o capelã, desrespeitando a nossa religião, né? Imagina, você tá numa UTI com o teu pai e aparece uma capelã que você não pediu, né? Isso é um desrespeito, é uma invasão de privacidade, né? Do paciente, do familiar. Então, assim, por aí vocês já veem o que eu passei nesse hospital. Eu nunca passei nada tão bizarro. Foi o hospital mais bizarro em que eu estive na minha vida. Eu estive em hospitais muito ruins, tá? Praticamente todos os hospitais que eu estive eram ruins. Mas esse bateu o recorde de ser ruim em tudo, né? Então, eles não respeitam, né, a religião das pessoas, né? Eles avançam, eles falam de religião dentro do quarto, né? Eles mandam pessoas que você não chamou para ir. Os médicos não respeitam você, ficam falando que seu pai vai morrer toda hora, né? Sem o seu pai tá lutando pela vida. Então, assim, são coisas absurdas assim que eu fui vendo e foi me dando muita revolta, né? Então, é difícil, né, gente, lidar com isso, tá? Eu tô melhorando, tô me cuidando e tal. E tô ouvindo muitas histórias de pessoas que perdem, né, familiares de infecção hospitalar. Meu pai não foi o único, tá? Mas eu acho que com tudo hoje, vendo tudo o que aconteceu lá e entendendo um pouquinho de infecção hospitalar, infelizmente é plausível, né, que ali não tem uma preocupação com a infecção hospitalar. Não tem, tá? Não tem por causa de tudo, né? Todo conjunto de coisas. Eles não davam informação sobre a infecção hospitalar, sobre como o paciente familiar tinha que se comportar. Eles mesmos não sabiam se comportar. Então, assim, foi uma coisa absurda, né? Mas a gente vai contar mais, eu vou contar um pouquinho mais. Eu já contei, né, de como foi dormir lá. Eu fugia dos médicos porque eles eram totalmente sem postura, não tinham postura nenhuma. Então, assim, sabe, realmente o que eu passei foi exaustivo, muito exaustivo.